A Última Guerra. Certa vez, perguntaram a Albert Einstein como ele imaginava que seria a Terceira Guerra Mundial. O físico alemão respondeu que a terceira ele não sabia, mas que a quarta seria travada com paus e pedras. Talvez fosse assim mesmo, caso a índole humana conseguisse sobreviver à Terceira Guerra e voltasse a exercer sua influência devastadora no planeta. Mas tal não acontecerá. A Terceira Guerra Mundial será efetivamente a última. Uma guerra da qual haverá poucos sobreviventes, conforme profetizado há mais de um século num trecho do assim chamado Terceiro Segredo de Fátima, revelado por Roséles Fonsás em O Livro do Juízo Final. Abre aspas. Uma terceira guerra irromperá. Tão horrível será que apenas poucos sobreviventes haverá na Terra. Tremendas catástrofes virão sobre a humanidade. Fecha aspas. A própria humanidade colaborará desse modo compulsoriamente para o processo de depuração global, ora em andamento. Não é preciso ir muito longe para perceber como a raça humana caminha celeremente rumo à última guerra da sua história. Não são poucos os países empenhados em estender para os seus territórios o imenso campo minado atômico em que se transformou a Terra, como se a quantidade de megatons acumulada fosse ainda insuficiente para materializar o apocalipse. Se o atual poderio atômico pudesse ser dividido equitativamente entre todos os habitantes do planeta, cada terráqueo seria contemplado com 4,2 toneladas de dinamite. Os 2 parágrafos abaixo foram extraídos de O Livro do Juízo Final, na resposta que a autora dá à pergunta se a humanidade não deveria, por meio de advertências e avisos, ser preparada para um juízo. Abre aspas. Ser advertida? A humanidade ainda precisa mesmo ser especialmente advertida? Toda a atual vida terrena, com todas as calamidades, guerras, revoluções e demais tragédias humanas, não serão advertências suficientes? Todo aquele que queira ver e ouvir deve apenas observar o ambiente em que vive e em seguida tirar daí as suas conclusões. Advertências e avisos deseja o ser humano. Para qualquer lugar que ele se volte, verá os sinais da época. Mesmo aqueles que rejeitam categoricamente quaisquer reflexões sobre um juízo, afastando cada indicação referente a isso com as palavras de que tudo o que acontece hoje também já ocorreu antes, não podem se fechar diante do fato de que os povos, com precisão científica, estão se preparando para exterminarem-se mutuamente. Ou existirá ainda alguém que suponha que as terríveis armas atômicas não entrarão em ação? Fecha aspas. Fechar-se-á assim o longo e triste ciclo de violência de seres humanos contra seres humanos, cujo início remonta a muito, muito tempo. Mais de 1 milhão de anos nos separam das primeiras lutas entre tribos, como os primeiros frutos a amadurecerem do predomínio do raciocínio sobre a intuição, do intelecto sobre o espírito. A hecatombe nuclear é o glorioso ponto final da saga humana, escrita com sangue de geração em geração. Uma tenebrosa trama composta de inúmeras personagens, cada qual procurando exercer da forma mais cruel possível seu papel no imutável roteiro milenar de cobiças, vinganças, ódios, opressões e iniquidades. Contudo, também a Terceira Guerra seguirá caminhos predeterminados, de forma que não ocorrerá a mínima injustiça. Pois ninguém em nossa época pode ser atingido por algo que não tenha ajudado a formar. Isso, a lei da reciprocidade ou lei do retorno não permite. Cada qual constrói também automaticamente sua própria proteção, segundo sua disposição em viver ou não em conformidade com as leis que regem a criação.
Os que subsistirem aos acontecimentos previstos para o juízo final viverão posteriormente sob uma nova ordem, que nada mais fará lembrar da anterior. Será o tempo do reino do milênio, em que o mais abnegado amor ao próximo e a mais pura devoção ao Criador consistirão na própria vida. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, livros-ogt, bit.ly, livros-ogt.